que hoje em dia as pessoas não sabem lidar com o não? Porque a nossa sociedade cada vez caminha para um mundo o qual tudo se tornou imediatismo, o qual tudo se tornou para ontem, para agora. E cada vez mais aplicativos, internet de modo geral, as pessoas estão sendo programadas a não ouvirem mais o não. Por quê? Porque simplesmente não conseguem esperar. E de uma forma profunda, prática e eficaz, eu quero trazer essa temática para você nesse vídeo hoje, para você abrir os seus olhos e até mesmo se atentar aos nãos que você tem recebido e como isso tem impactado na sua ansiedade, na sua saúde mental e até mesmo no seu relacionamento com Deus. E para que vídeos com essa temática cheguem e alcance mais pessoas, assim como alcançou você, fique à vontade para curtir aqui abaixo e deixar o seu comentário a respeito da temática. E sem mais delongas, por que não sabemos lidar com o não? Em uma era ao qual tem fast food, uma era ao qual existem aplicativos que fazem entregas, não somente de comida, mas de tudo aquilo que você imaginar. Aí temos vários canais de streaming hoje em dia que é só você fazer ali uma assinatura, seja anual, seja mensal, você consegue acessar o filme que você quiser, o vídeo, o documentário que você quiser. Ah, eu quero comer um macarrão, mas eu não quero ter o trabalho de fazer o macarrão na minha cozinha, eu não quero ter o trabalho de lavar a louça depois. Pronto, você pediu em um aplicativo e o macarrão chegou. E não é só macarrão, gente, vocês sabem que hoje em dia tudo, literalmente tudo dá para comprar na internet. Eu tenho 29 anos e nós que somos dessa geração, ao qual tem 29, 30, daí para cima, fomos criados em um ambiente em que nem tudo era e vinha de uma forma imediata. Me lembro que quando eu era criança, nem TV em casa eu tinha. Então você pensa, uma infância ao qual não tinha TV, uma infância ao qual eu não podia sair para a rua para brincar, porque os meus pais, eles não permitiam, então eu sempre brincava em casa com a minha irmã. E hoje eu agradeço. Agradeço em partes, por quê? Porque se eu sou a ser humana que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, é também por conta da infância que eu tive. E quando eu não estava brincando com a minha irmã no fundo do quintal, brincando ali de folhinha, ter aquele trabalho manual de fazer, né, do brincar, de fazer o imaginário ir longe, ir adiante, juntamente com a leitura, que sempre foi algo que eu gostei muito. Quando eu não estava fazendo nada disso, eu estava dormindo ou estava ociosa. E quantos de nós tivemos uma infância assim? E cá entre nós, graças a Deus que tivemos uma infância assim. Porque hoje olhamos para a geração ao qual temos vivido e porque cada vez mais caminhamos para um lugar onde não sabemos mais ouvir não. Porque não nos é mais permitido saber esperar. Tudo está ao nosso alcance em apenas um clique. Eu quero assistir algo, eu quero sair desse tédio que eu tô sentindo de não fazer nada. Você simplesmente vai na TV, vai na internet. Hoje em dia nem é mais TV, né? Estão aí as redes sociais, estão aí várias coisas que você encontra no celular e pronto, aquele tédio, ele passa. E quantos de nós, quando nos tornamos pai e mãe, fazemos com que os nossos filhos não tenham mais essa ociosidade, que ela é tão preciosa de se ter, enquanto se é ser humano, seja criança ou adulto. Rebeca, explana isso de uma forma muito mais geral. Por que hoje em dia temos dificuldade em ser aceitos? Por que temos dificuldade em ser rejeitados? Por que é tão difícil lidar com a rejeição, com a humilhação, com a indiferença? Por quê? Porque a nossa geração cada vez mais tem caminhado para um lugar ao qual não tem aprendido o valor da espera. As pessoas não têm entendido que tem valor na espera. Existe algo que você aprende enquanto você espera. E isso aprendemos principalmente na infância. E uma vez que você não aprende isso na infância, quando você vai para a adolescência, você acredita que tudo vai acontecer na hora que você quer e quando você quer. Por quê? Porque quando você estava ocioso, você estava estressado, você estava irritado, seu pai, sua mãe, ou até mesmo outro parente foi lá e ligou a TV para você. Ou então foi lá e deu um doce para você. Ou então foi lá e fez o trabalho da escola por você. E cada vez mais temos visto os pais dessa geração delegando responsabilidade que apenas cabe a eles. Para o cuidador, para o avô, para a avó, para outras pessoas, sendo que essa responsabilidade cabe apenas a ele. E quando essa criança, quando esse ser humano se torna adolescente,
Ele começa aos poucos a perceber que a vida não é do jeito como ele imaginava ou até mesmo gostaria. E ele começa a ouvir nãos, seja na escola, seja numa roda de amigos, seja em um curso, seja no primeiro trabalho que ele tem. E aí é o momento em que ele se frustra pela primeira vez. Por quê? Porque ele não viveu essa espera, essa frustração, essa ociosidade que é tão preciosa na infância. E ele não sabendo viver tal ociosidade, corrigindo a palavra, e até mesmo a rejeição, ele começa a sofrer com ansiedade. Por quê? Porque enquanto criança, ele não foi ensinado a esperar. Enquanto criança, ele não foi ensinado que ele não teria o controle sobre tudo. E isso torna um adulto imediatista. Por quê? Porque o pai e a mãe e quem estava ali ao redor como rede de apoio ou ensinou que tudo seria no tempo que ele queria. E aí é um momento que chegamos à vida adulta, à fase adulta, o qual iniciamos um trabalho, o qual nos casamos, ao qual vamos para a vida real e entendemos que a vida real nem tudo vai acontecer como a gente quer. Na vida real, as pessoas não vão agir como a gente espera. Na vida real, não vai ser um conto de fadas da Disney, ao qual um príncipe encantado vai aparecer e fazer tudo o que você quer, digníssima. A vida real não é um dorama, ao qual as pessoas vão aparecer misteriosamente do nada para solucionar os seus problemas. E cá entre nós, viver essa vida real não é fácil. Viver a realidade com profundidade e até mesmo com os pés fincados no chão, mediante aquilo que você acredita, tem como convicção, valor e princípio, não é tão simples assim. É fácil de teorizar, só que aí chega a vida adulta, a vida real, ao qual você tem que pagar boletos, a vida real, ao qual as pessoas elas não estão literalmente nem aí se você tem dificuldades ou problemas. Simplesmente elas querem que você resolva aquilo que elas estão pagando para você resolver. O qual você se casa e o seu cônjuge nem sempre, na maioria das vezes, vai fazer o que você quer. Por quê? Porque ele é um outro ser humano. E aí você começa a entender muito mais de negociação, de conversas profundas quando você tem uma vida a dois. E aí vem os filhos. E os filhos, eles não são uma extensão sua. Os filhos são outros seres humanos aos quais você tem que criar, delegar princípios, valores, ensinar, educar. E aí é o momento em que você menos imagina, tem um burnout. Tem um momento de crise, um momento de crise existencial, o qual você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu imaginava que iria acontecer e não aconteceu. E aí é o momento que eu te digo, sabe por que isso acontece? Porque não lhe foi ensinado como é viver a vida real. Você acha que as coisas vão vir fáceis. Você acha que as coisas vão acontecer como acontece em uma novela, como acontece em um livro, como acontece na vida do vizinho. Porque é sempre assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E quando vem ali também a crise espiritual. Por quê? Porque você, né, assim como uma grande pastora, né, uma grande pregadora, Helena Tanuri diz, as pessoas da geração de hoje em dia têm visto Deus como um Papai Noel. Eu vou orar e vai acontecer. E sinto muito te informar. Mas também lidar com o não de Deus requer maturidade, fé e também confiança. E aí é o momento em que muitas pessoas se tornam ateístas, muitas pessoas questionam a fé e até mesmo abandonam a fé. Por quê? Porque não sabem ouvir o não de Deus. E aí é o momento, minha digníssima, meu digníssimo, que eu te afirmo. O não, quase sempre, se não sempre, será proteção. Assim como o pai e uma mãe, é necessário que ele fale não a um filho, não só para protegê-lo, mas para amadurecê-lo para outros nãos que a vida vai trazer. Da mesma forma é Deus. Pensa comigo. Já pensou? Se Deus tivesse dito sim a todas as nossas orações, a tudo aquilo que pedimos. E a palavra do Senhor mesmo diz que pedirdes, mas pedirdes mal. Quantas orações você tem feito nesses últimos dias, nesses últimos meses ou anos e não foram ouvidas? Por que as minhas orações não foram ouvidas? E é o momento que eu te pergunto, é para a sua glória ou é para a glória de Deus? Qual é a verdadeira intenção por trás das suas orações? Qual é a verdadeira intenção por trás da bondade que você tem feito? Qual é a verdadeira intenção por trás dessa vida perfeita que você tem tentado postar nas redes sociais?
ou até mesmo no altar de uma igreja, ou de qualquer outra religião que você seja. Qual é a verdadeira intenção? Você só vive em busca do sim. E quando não chega? Quando alguém te fala não, e você não é convidado, por exemplo, para um aniversário, como que você reage? Como que você reage quando você não é convidado para um casamento? Ou até mesmo para aquele chá de amigas, né? Que as mulheres amam fazer isso. Vamos sair para... Hoje não é mais ir no cinema, não, é um chá, vamos tomar um chá. Quando você não é convidada para um chá, como é que você se comporta com as suas emoções? Você se frustra, você se enraivece e desconta nos primeiros que estão à sua volta aquela frustração? Como que você lida com a rejeição? Quando o namorado, quando alguém não te quer, literalmente. Como você lida com essa rejeição? Como você lida com a rejeição quando você tenta ser o melhor no seu trabalho ou na sua faculdade, mas você não é o escolhido? Outra pessoa é escolhida para ser o melhor e não você, que se desgastou tanto. Como você reage aos nãos da vida? Como você reage aos nãos quando seu filho ou sua filha ou seus filhos, de modo geral, não fazem o que você quer ou aquilo que você os ensinou? Como você reage com o não do seu esposo, que você achava que ele ia comprar aquilo na hora que você queria ou fazer aquilo na hora que você gostaria? Como você tem lidado com os nãos da sua vida? E cada vez mais vivemos em uma geração ressentida pelos nãos que tomou lá atrás. Ah, porque o tal não na minha infância me traumatizou. Porque o tal não, sim, não inibe dores e dificuldades e até mesmo, né, circunstâncias que às vezes a gente passa lá atrás. Isso não inibe de termos ansiedade, depressão, angústia e tantos outros deleites, infelizmente, na nossa alma. Isso não impede. Mas aí eu te pergunto, vai ficar se ressentindo com isso até quando? Rebeca, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Quando eu penso, já foi. Quando eu penso, já veio o meu pensamento. E quando você menos percebe, você está agindo igual ou até mesmo pior que seus pais agiam com você, com seus filhos. E você jurava que não ia ser igual a sua mãe e você está lá agindo da mesma forma ou até pior com seu cônjuge. Mas por quê? Porque não sabe lidar com o não. Então, primeiro, você não sabe lidar com o não na alma, por quê? Porque cada vez mais a sociedade, a modernidade tem feito com que a sua alma se torne imediatista. A prova disso é a internet, são as redes sociais. Gente, essa semana eu tava vendo que, sabe, eu literalmente, eu não sabia que existia. Assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha visto um lava-louça pessoalmente. Gente, hoje tem jeito pra tudo. Se eu não quiser lavar minha roupa, tem uma máquina que lava, ela só não estende. Ainda. Se eu não quiser lavar louça, tem uma lava-louça que lava a minha louça. Se eu não quiser, sabe, secar minha roupa, tem uma secadora que seca. E se eu não quiser, literalmente, varrer a minha casa, tem um robô que faz isso, um móvel. E a gente tem vivido em uma sociedade que tem facilitado muito a nossa rotina. Até certo ponto, isso é muito bom. Mas e aí? Como que você lida com a ociosidade? Aí o tempo que tem uma máquina fazendo isso pra você, você fica ali, na internet. Fica ali, ocioso. E essa ociosidade, você não sabendo lidar com ela, o que é a ociosidade, Rebeca? É você ficar literalmente sem fazer nada e, através desse fazer nada, criar algo ou fazer algo manual que faça com o seu cérebro e o seu corpo trabalhe. E aí você fica na internet, você vai delegando tudo para os outros, para as máquinas, para tudo ao seu redor. E uma vez a sua alma se desgastando naquilo que é fácil demais, ela acaba perdendo prazer naquilo que de fato traz o prazer e o significado da vida. Porque o nosso significado, o nosso propósito nessa terra, ele não vai acontecer enquanto não tivermos prazer em se entregar em algo, fisicamente falando e até mesmo mentalmente falando. E ao mesmo tempo que esse imediatismo tem acontecido na nossa alma, tem acontecido também nas nossas emoções e principalmente na nossa vida espiritual. Por quê? Porque a gente acha que Deus vai ser um fast food, ele vai ser um iFood, ele vai ser um Uber, ele vai ser uma Shopee, uma Shein da vida, que a gente pediu, veio, e não é. Nosso Deus, ele não é assim. Então quer aprender a esperar e quer entender um pouco mais dos nãos na sua vida, seja espiritual, seja emocional, entenda e compreenda primeiramente o não de Deus. Já vai ser meio caminho andado para você ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor nessa sociedade. Precisamos de adultos eficazes que estejam prontos a ouvir não
Eu não vou dizer pra você que vai ser de uma hora pra outra, que o não vai parar de doer na sua alma e em você. Mas acredite, 1% todos os dias você vivendo esse não de uma forma intencional e compreendendo, tudo bem, falaram não pra mim, mas o meu valor não está nisso. Tudo bem, os meus filhos não fizeram aquilo que eu eduquei, mas tudo bem, vamos lá tentar de novo. Eu não consegui aquela vaga de emprego que eu queria, ou então eu não fui aprovada num concurso. Tudo bem. Esse não, ele diz respeito ao meu valor ou ele diz respeito às circunstâncias? Acredite, diz respeito a muito mais às circunstâncias que às vezes você não tem controle do que ao seu valor. Pare de colocar o seu valor em um simples não que você recebe. O seu valor não está nos nãos. Acredite, o não ele é proteção. E o não ele é necessário para acontecer para o seu amadurecimento. E aqui fica a reflexão, não somente a reflexão, mas o aprendizado, que na pele eu tenho vivido isso, na pele eu tenho sentido isso, quem conhece meu testemunho sabe como os nãos de Deus têm impactado e me forjado. E para que mais vídeos assim alcancem mais pessoas, fique à vontade para comentar aqui abaixo como esse vídeo falou com você, curta, compartilhe com pessoas e com aquele amigo, aquela amiga que precisa entender o porquê ele não sabe lidar com os nãos da vida e até mesmo os nãos de Deus. Eu te espero aqui semana que vem, que o canal vai continuar com vídeos assim. E não se esqueça, os nãos eles vêm para te amadurecer, para te fazer crescer e até mesmo para te proteger daquilo que você nem sabe e nem imagina que pode acontecer lá na frente, amém? Um grande beijo, Deus abençoe e até semana que vem, no nosso próximo vídeo.